Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim INSS nesse domingão, 14º salário para aposentados e pensionistas. Consulta do demonstrativo já está liberada no aplicativo e no site Meu INSS. Vou receber o 14º salário em março? Essa e outras respostas nesse vídeo. A partir de agora, você não vai querer perder esse boletim, então vem com a gente. Hoje é dia 27 de fevereiro, domingão, tem pausa nos pagamentos do INSS, que teve mudanças, inclusive por conta do feriadão de carnaval, e os pagamentos retornam no próximo dia 3 de março. E pessoal, uma grande vitória que a gente trouxe aqui para vocês nos últimos vídeos foi com relação ao Supremo Tribunal Federal, que garantiu a revisão da vida toda a aposentados do INSS após formar maioria nessa última sexta-feira, dia 25. A regra dá a eles o direito de pedir na justiça a inclusão de todas as contribuições no INSS no cálculo da média salarial, inclusive as anteriores a julho de 94. O julgamento havia começado em junho do ano passado e após meses de espera, pessoal, ele foi suspenso após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, que deu o seu voto de Minerva e desempatou a favor dos aposentados do INSS. Com isso, aposentados poderão solicitar a adoção de um outro cálculo para recebimento dos seus benefícios, ok? Então já vamos começar respondendo algumas dúvidas quando é vantajoso ou então quando não vale a pena essa revisão. A revisão ela é uma ação em que aposentados do INSS podem pedir que todos os seus salários de contribuição sejam levados em conta para calcular o valor da aposentadoria, inclusive as contribuições feitas antes de julho de 1994 e em moedas da época como o cruzeiro e o cruzeiro real. A partir de 1999, as novas regras da Previdência levavam em conta somente as contribuições feitas ao INSS após o Plano Real. Agora, com a revisão, as contribuições ao INSS anteriores ao Plano Real também entram no cálculo, podendo aumentar consideravelmente o valor do benefício mensal pago ao aposentado e ainda dar a ele o direito de receber a diferença acumulada dos últimos 5 anos. Mas a revisão da vida toda tem limitações e em alguns casos pode não valer a pena. Então, pessoal, muita atenção, veja só quem se beneficia então com a nova regra, com a revisão da vida toda. É preciso, antes mesmo de entrar com a ação da revisão, fazer alguns cálculos. Você, segurado, que fez contribuições elevadas antes de julho de 1994 e que depois, já próximo da sua aposentadoria, reduziu o valor da contribuição ou contribuiu de forma irregular, deve ser o mais beneficiado, assim como quem foi atingido pelo divisor mínimo, uma forma de cálculo utilizada na época e que prejudicou principalmente quem se aposentou por idade. Já quem teve contribuições maiores após 94, para esses a revisão pode piorar o benefício que você recebe hoje. Então é melhor continuar como está. Então, pessoal, é preciso observar também que só terá direito à revisão o beneficiário do INSS que está aposentado até 10 anos. O prazo começa a contar a partir do mês seguinte ao recebimento do primeiro benefício, ou seja, nesse momento, para quem começou a receber a aposentadoria a partir de março de 2012. Por isso é importante fazer o cálculo, se concluir que vale a pena entrar com o pedido de revisão da vida toda, porque com o prazo de 10 anos contando
todo dia tem gente perdendo o direito de entrar com a sua ação. O cálculo da média de contribuições pode ser feito por um advogado, um contador ou outro profissional que entenda de cálculo previdenciário. A ação deve ser movida diretamente na Justiça Federal, podendo contar com o auxílio de um advogado ou defensor público. Ok, pessoal? Então, estamos apenas começando. Vamos falar sobre 14º salário, vamos falar também sobre portaria publicada pelo presidente Jair Bolsonaro, ok, pessoal? Muito importante, esse boletim está imperdível e não tem notícia somente para aposentado e pensionista. Também temos sempre uma notícia importante para você que recebe também benefício assistencial do INSS, pessoa idosa, pessoa com deficiência. Então se liga aqui com a gente no canal, sempre temos informações relevantes, atualizadas e de fontes oficiais. Então, para não perder nenhuma novidade, se você não é inscrito, ainda não é inscrita aqui no nosso canal, corre lá, faça também a sua inscrição, ativando as notificações, você recebe um aviso toda vez que tiver uma novidade no ar, e o seu comentário também é muito importante. A gente quer saber o que você está achando de cada uma dessas novidades. E bora lá, já vamos começar falando sobre demonstrativo que está disponível, pessoal, no meu INSS, e é muito importante porque você precisa dele para fazer a sua declaração, ok? O extrato do INSS é o informe de rendimentos fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ao aposentado e pensionista todos os anos. Inclusive, o comprovante do Instituto para o Imposto de Renda é o documento que vai auxiliar na declaração dos valores recebidos pelo beneficiário durante o ano anterior. Esse extrato é ainda fundamental para o preenchimento adequado da declaração anual do ajuste do imposto de renda de pessoa física, do aposentado ou ainda do pensionista, ok? Assim como outras fontes pagadoras e instituições financeiras, o INSS também disponibiliza um documento voltado para o preenchimento apropriado da declaração do imposto de renda, o extrato ou ainda informe de rendimentos da autarquia. O comprovante para o imposto de renda serve para você, contribuinte, que recebeu algum benefício do Instituto durante o ano calendário da declaração, possa preencher o documento do imposto de renda sem dificuldade, ok? Então, o que vale agora, pessoal, é o extrato do imposto de renda para o ano de 2022, referente ao ano base dos pagamentos que foram realizados pelo Instituto em 2021, e esse documento pode ser retirado pela internet sem a necessidade de comparecer a uma unidade física do Instituto, ok? Então, você acessa lá o Meu INSS, ok? Você insere o seu login e senha. Se for o seu primeiro acesso, você precisa fazer um rápido cadastro. Aí você escolhe essa opção que tem a carinha do leãozinho, extrato para imposto de renda, ok? E aí você emite o seu documento. Os rendimentos do INSS, pessoal, ao contrário do que muita gente imagina, não são isentos de imposto de renda e por isso devem ser declarados na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, no caso INSS. No entanto, aposentados com 65 anos ou mais, a partir do mês que completam essa idade, possuem uma isenção de R$ 1.903,98 por mês, o que dá R$ 22.847,76 ao ano referente a esse rendimento. Além disso, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço, observados por portadores de doenças graves ou moléstia profissional, também são isentos de imposto de renda, ok? Esses últimos, por sua vez, devem ser declarados na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, ok? A linha que você deve preencher é parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais, ou então a opção linha 11, que é pensão, proventos de aposentadoria, ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria, ou reforma por acidente em serviço.
Qualquer informação adicional está discriminada nesse informe de rendimento do INSS, incluindo parcelas isentas e tributáveis do seu benefício. Ou seja, saber tirar o extrato do INSS para o imposto de renda e declará-lo corretamente é o que importa. Afinal, com o documento em mãos, todos os outros passos serão mais facilitados. E se você precisar de ajuda, pessoal, conte com alguém de sua confiança para retirar esse documento e ajudar você a preencher a sua declaração, que esse ano terá inclusive um prazo menor, começa no dia 7 de março e vai até o dia 29 de abril, ok? Então já coloca aí na sua agenda. E falando em agenda, pessoal, esse mês os pagamentos do INSS foram liberados antecipadamente por conta do feriadão do Carnaval. Então já começaram a receber os seus benefícios, quem recebe benefícios até um salário mínimo, no dia 21 de fevereiro. Agora, a partir do dia 26, a gente teve uma breve pausa por conta do feriado, uma vez que o INSS realiza os seus pagamentos de acordo com o funcionamento das agências bancárias, e elas estarão fechadas nesses próximos dias. Então os pagamentos retomam no próximo dia 3 de março, começando também a receber quem tem benefícios acima de um salário mínimo, ok? E bora lá, pessoal, a gente vai falar de portaria publicada pelo presidente Jair Bolsonaro e também do 14º salário, pessoal. Muita gente quer saber, porque a promessa, a previsão era de que esse pagamento seria liberado em março de 2022, o esperado abono anual extra, 14º salário do INSS, pode sair em março de 2022. Isso, porém, vai depender da aprovação no Congresso e também de sanção do presidente da República. Entretanto, o projeto sobre o tema já avançou muito e foi aprovado em várias comissões na Câmara dos Deputados. E caso seja liberado o 14º salário do INSS para aposentados e pensionistas, poderá ser pago em 2 parcelas, março e abril, tanto em 2022 quanto em 2023, caso não sofra mais nenhuma alteração em seu texto. O projeto está na Comissão de Finanças e Tributação, aguardando o término do prazo da fase de recursos. Lembrando que as comissões ainda não voltaram a trabalhar nesse ano após o recesso do dia 2 de fevereiro, pessoal. Inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, ele optou por a volta do trabalho de forma remota até agora, o dia 25 de fevereiro, até o feriado do Carnaval. Na próxima semana, os parlamentares devem retornar aos trabalhos da Câmara presencialmente, ok? Então, pessoal, quando vou receber o 14º salário? Então, a gente vai ressaltar aqui que é necessário que o projeto seja aprovado na Câmara Federal, depois ele passa pelo Senado e por sanção do presidente Jair Bolsonaro. Caso todas essas etapas aconteçam, a data definida para pagamento, que está previsto, seria então o primeiro pagamento em março de 2022, referente ao 14º salário de 2020, e referente ao 14º salário, que seria pago em 2021, o pagamento pode acontecer em março de 2023. Também ficou definida uma nova mudança relacionada ao 14º salário, ao valor, que não será mais o valor de um benefício mensal, e sim limitado até 2 salários mínimos, ok? Então estamos agora no momento de convocação de aposentados e pensionistas. Vamos continuar cobrando a aprovação desse projeto. A pandemia ainda não acabou, a média móvel e os números ainda estão altos e os idosos não estão seguros, pois são os mais vulneráveis. Então venha com a gente fazer parte dessa rede de informação e orientação. Pessoal, você que acompanhou no ano passado, viu o que o movimento das nossas redes sociais promoveu de avanço nesse projeto, e não será diferente. Lembrando que esse ano é ano eleitoral e vamos falar disso também, que a agenda do presidente Jair Bolsonaro foi apresentada no momento em que Bolsonaro tenta alavancar apoio para uma candidatura à reeleição no próximo mês de outubro. E o governo publicou portaria com 45 propostas prioritárias. O presidente Jair Bolsonaro publicou uma portaria com 45 propostas prioritárias
para a agenda do Congresso Nacional em 2022. O documento foi divulgado já em edição extra do Diário Oficial da União, já foi encaminhado a lideranças do Legislativo, ok? Na agenda econômica, o governo apontou entre as prioridades a reforma tributária e a reforma do imposto de renda, que está em tramitação no Senado, à disposição do Senado para encaminhar a proposta de mudança no sistema tributário, mas sem garantias ainda de aprovação. A reforma do imposto de renda, por sua vez, enfrenta uma resistência ainda maior e foi colocada na gaveta. Outros pontos importantes e muito aguardados também é o projeto de lei que une PIS e COFINS e cria uma nova contribuição social sobre operações com bens e serviços, também a privatização dos Correios e a questão sobre a alta dos combustíveis, que também está na pauta do governo, na mira do governo para esse ano. E a sua participação é muito importante, deixa aqui nos comentários o que achou de cada uma dessas novidades, e se você tiver alguma dúvida e quiser que a gente traga aqui no canal para vocês, também não esquece de deixar aqui nos comentários, e se você ainda não é inscrito, não é inscrita, corre lá, faça também a sua inscrição, ative as notificações e o seu like ajuda muito a gente a trazer notícias todos os dias aqui no canal, preparadas especialmente para você. Desejo a todos um excelente domingo e nos vemos logo mais num próximo boletim. Um grande abraço a todos.